Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Nesse momento, quero agradecer aos nossos patrocinadores que, pela bondade e misericórdia de Deus, têm sido usados como instrumentos na propagação da palavra e para o crescimento do programa Boas Novas. Quero agradecer aos nossos queridos da QS Seguros, os nossos irmãos Restaurante Buffet Duartes e também da Sanduicheria Medmex. Os demais queridos irmãos que têm sido os nossos patrocinadores, os seus nomes virão no final, no crédito do nosso programa. Quero louvar a Deus porque todos vocês têm nos ajudado nesse momento muito importante para o programa Boas Novas, que nesse próximo mês de abril completará um ano no ar. Estamos aqui direto da TC Multimídia, pela Goiás Mais TV, com o nosso amigo diretor, nosso querido Lucimar Faria. Hoje eu quero ler a palavra de Deus na epístola, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do verso 14 ao verso 17, que diz assim a palavra de Deus. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Palavra do Senhor para nossa edificação, em nome de Jesus. Vamos fazer agora uma oração. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, nos permite, de estarmos, ó Deus, aqui para dirigirmos o programa Boas Novas. Programa que nasceu no coração do Senhor, ó Deus, e obrigado porque já estamos quase completando um ano, o primeiro ano de vida do programa Boas Novas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a alegria de semearmos, a alegria, ó Deus, de vermos os nossos sonhos e projetos sendo realizados com a bênção do Senhor. Obrigado, Deus, porque meus irmãos e minhas irmãs têm sido instrumentos do Senhor para patrocinar o programa. Ó Deus, obrigado pela TC Multimídia, pela Goiás Mais TV, ó Deus, pelo Lucimar Faria e sua família, que, ó Deus, o Senhor usou para que esse programa viesse ao ar e sair do sonho para a realidade. Deus, a minha oração é que nesse momento de lutas, de dores, de aflições, o Senhor Deus nos guarde, o Senhor Deus nos sustente, e assim, Pai Santo, nós possamos viver a cada dia a certeza do cuidado do Senhor para conosco. Por isso, ó Deus, eu peço agora a iluminação, o entendimento da Tua palavra, para que, ó Deus, nós possamos falar à mente, ao coração, ajudados por Tua graça, e principalmente, ó Deus, que o Espírito do Senhor é que aplica a palavra nos corações. E é no nome de Jesus que eu oro agradecido a Deus. Amém e amém. Queridos, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Agradecer ao Senhor porque Deus tem sido o Deus que tem cuidado, tem sustentado e tem nos dado a vitória em meio às dores, às lutas e às aflições. É verdade que, ao olharmos para o contexto que nós vivemos, nós, além de lidarmos com tantas coisas difíceis nas nossas vidas,
além de nós lidarmos com a dor, com o sofrimento, com as perdas, com as decepções, com as aflições, nós também lidamos com decepções. Decepções com pessoas, decepções com amigos, decepções com líderes, decepções com aqueles que nos governam, decepções com pastores, decepções com padres, sacerdotes, enfim. Nós nos deparamos com muitas decepções na nossa vida, no dia a dia, no nosso caminhar. Todos nós temos a relatar uma ou outra decepção passada com pessoas, com amigos ou com líderes religiosos ou qualquer outra situação ou qualquer outra circunstância ou pessoa. Mas ao olharmos para as Escrituras, ao olharmos para a Palavra de Deus, o apóstolo Paulo foi um homem que foi o perseguidor da igreja, o perseguidor dos irmãos que a Bíblia, em Atos, os apóstolos chamam-os do caminho. Ele fora perseguidor. A Bíblia relata que ele no capítulo 7, Paulo no capítulo 7, ele participou, foi testemunha, guardou as roupas daqueles que apedrejaram a Estevão, o nosso primeiro mártir cristão. Mas olharmos ainda na Palavra de Deus, no capítulo 9 do livro de Atos, quando ele vai para Damasco com cartas para trazer preso aqueles que estavam em Damasco, ele no caminho se encontra com Jesus Cristo. E ali Jesus Cristo comissiona o apóstolo Paulo para ser um pregador do Evangelho, para levar as boas novas, levar a palavra de Deus, principalmente aos gentios. O apóstolo Paulo, então, ao escrever a sua carta, precisamente da Macedônia, ao escrever a sua carta, a sua segunda epístola, ele tem algumas intenções. E a primeira intenção do apóstolo Paulo, ao escrever essa palavra, era que os cristãos deveriam se sentir consolados, encorajados com o cuidado de Deus em meio ao sofrimento. Isso é bem claro, você pode perceber isso já no primeiro capítulo, no verso 3, até o versículo de número 11, que é importante que nós leiamos aqui. Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, e é que Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia ou com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Portanto, o apóstolo Paulo, ele escreve para encorajar as pessoas, para falar acerca das dores, das lutas e dos sofrimentos, mas que Deus estava consolando e sustentando a cada um em meio às dores, em meio às lutas e em meio aos sofrimentos. Ainda, Paulo está trazendo também a ideia, dizendo para que você tenha confiança, certeza que o poder de Deus se manifesta por meio da fraqueza humana. Isso é bem claro colocado no final da sua epístola, quando ele fala acerca do espinho na carne, que ele orou por 3 vezes para que fosse retirado, e aí o Senhor Jesus aparece para ele dizendo: a minha graça te basta. O apóstolo Paulo, então, ele se exulta, ele se alegra, então,
e tenha a compreensão, a consciência de que é na fraqueza que o poder de Deus opera. Outra circunstância também que o apóstolo Paulo escreve, a sua segunda epístola, é encorajar os cristãos para que pudessem ajudar uns aos outros. Isso é bem claro, colocado no capítulo 8, capítulo 9 da sua epístola, a sua segunda epístola aos Coríntios. Portanto, nós precisamos olhar para esse texto com o tema graças, porém, a Deus que em Cristo nos conduz em triunfo. Para nós olharmos, então, a partir do versículo 14, graças, porém, a Deus que em Cristo nos conduz em triunfo, podemos observar algumas coisas. A ideia desta metáfora usada pelo apóstolo Paulo aqui, Paulo está descrevendo aqui um cortejo triunfal de um soldado, de um general, melhor dizendo, um general vitorioso entrando, por exemplo, na cidade de Roma, com festas, como nós chamamos uma verdadeira apoteose, né? Algo estupendo, maravilhoso, em que então ali saúda o general vencedor com incensos, com grinaldas, com flores, né? E aquela fragrância exalando então a vitória, trazendo aquele perfume da vitória do vencedor. Portanto, aqui a fragrância tem uma íntima relação com esse cortejo, com esse incenso, com essa procissão triunfal ou também de um sacrifício religioso. Assim, estas palavras também vêm trazer acerca da fragrância daqueles que aceitam a palavra de Deus como sendo um bom perfume e aqueles que rejeitam a palavra como sendo o perfume ou o cheiro de morte para morte. Mas assim, precisamos então observar algumas coisas, queridos. A primeira observação que eu e você temos que ter aqui à luz do texto, que o apóstolo Paulo está dizendo que a fragrância do conhecimento de Cristo é dada por meio da pregação do Evangelho de Jesus. Por meio do anúncio do Evangelho de Jesus, em que as boas novas são proclamadas, em que a palavra de Deus é proclamada, e o conhecimento de Deus é um bom perfume, é uma boa fragrância que está sendo anunciada. E aí, esta palavra daqueles que aceitam a palavra de Deus, também aqueles que ministram a palavra de Deus, eles exalam esta fragrância, exalam o bom perfume de Cristo. Podemos, claro, colocar aqui, se você olhar para o Velho Testamento, todas as vezes que oferecia o sacrifício, era como aroma agradável ao Senhor. Então, esta é a compreensão em que nós olhamos para o texto, em que aqueles que proclamam a palavra, aqueles que anunciam a palavra, estão anunciando, eles são o bom perfume de Cristo. Mas aqueles que rejeitam o Evangelho de Jesus, são aqueles, então assim, cheiro de morte. Ou seja, para aqueles que aceitam aroma suave, para aqueles que rejeitam cheiro de morte. Ainda o apóstolo Paulo, no versículo 16, ele vai dizer quem é suficiente para essas coisas. De fato, Deus levanta homens e mulheres com esta bênção, separados pelo Senhor, para proclamarem a palavra de Deus, para anunciarem a palavra de Deus, para proclamarem a palavra de Deus, levando o conhecimento de Deus, levando esse bom perfume, para que assim as pessoas ouvindo a palavra de Deus, também sejam participantes dessa comunhão santa, desse momento agradável, e assim esse aroma daqueles que recebem Jesus, produzem e sobe à presença de Deus, como aroma agradável, como aroma suave. Mas aí ele vai argumentar no versículo 17 que algumas pessoas são falsos mestres, são falsos ensinadores, são falsos apóstolos, que têm esse ministério tão somente para ganhar a vida, não necessariamente preocupado com as pessoas, não necessariamente preocupado com as dores e as aflições das pessoas. Mas e você, então, pergunta para mim nesse momento,
quais as aplicações que eu devo tirar, quais as aplicações que eu devo trazer para a minha vida acerca dessa palavra que foi lida. Em primeiro lugar, a primeira aplicação que eu quero deixar para você é que, apesar dos sofrimentos, Deus em Cristo nos conduz em triunfo. Eu quero que você, meu querido, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo, assistindo o programa nesse momento, tenha essa compreensão de que, apesar dos sofrimentos, apesar das dores, apesar das perdas, apesar das decepções, apesar das aflições, apesar de tantas coisas ruins e difíceis que você está vivendo, que você está passando, mas tenha essa certeza que, apesar dos sofrimentos, Deus está te conduzindo em triunfo. E a Bíblia diz que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra coisa ou qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mesmo que, apesar de tudo, a palavra de Deus diz que somos entregues como ovelhas para o matadouro todos os dias, mas em Cristo Jesus você é vitorioso. Em Cristo Jesus você exala o bom perfume glorioso de Deus em Cristo Jesus. Segundo lugar, Deus em Cristo, por meio do seu Espírito Santo, nos faz exalar o bom perfume. E de fato, aqui eu quero que você tenha a compreensão da comunhão que você pode desfrutar com Deus, da presença gloriosa de Deus na sua vida, da bênção gloriosa do Espírito Santo de Deus na sua vida, e você em Cristo Jesus poder exalar o bom perfume na sua casa, em meio a tantas dificuldades na sua casa, mas você ter a paz no coração, e essa paz no coração, e essa comunhão com Cristo, poder exalar o bom perfume de Cristo na sua casa, exalar o bom perfume de Cristo no seu trabalho, exalar o bom perfume de Cristo aonde você estiver, nas circunstâncias mais diversas e adversas que você estiver, pela bondade graciosa de Deus e o Espírito Santo de Deus agindo em você, você vai exalar o bom perfume de Cristo. Mesmo naqueles momentos mais difíceis, mais sombrios, mais tenebrosos, quem sabe em um leito de enfermidade, quem sabe passando tantas coisas difíceis, perdas relacionais, mortes, mas mesmo assim, com Jesus na sua vida, o Espírito Santo de Deus agindo em você, você vai poder exalar o bom perfume de Cristo. E a sua vida, para Deus, é esse bom perfume que chega à presença dele por meio de Jesus. Terceiro e último lugar, na presença de Deus, por meio de Cristo, temos a consciência em paz pelo que fazemos na obra de Deus. Aqui é algo glorioso, importante, que nós, tudo aquilo que nós estamos fazendo, quem nós somos, a obra que nós realizamos, nós o fazemos na presença de Deus. E isso precisa trazer paz ao seu coração. Isso precisa trazer paz à sua vida, tranquilidade à sua mente, serenidade ao seu coração, de que mesmo em tantas mentiras, mesmo em meio a tantas falcatruas, mesmo em meio a tantas decepções, mas você faz a obra de Deus na presença de Deus. E Deus se alegra por você, Deus se agrada da sua vida. Por isso, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, eu quero dizer para você que mesmo em meio a tantas decepções, não desista de andar com o Senhor, porque Deus não desiste de você. Apesar das decepções de pessoas ou de líderes, não deixe de exalar o bom perfume. Mesmo em meio às suas dores e sofrimentos, não deixe de exalar o bom perfume, porque Deus em Cristo não desiste de você. Deus enviou, por meio do seu amor, enviou o seu Filho Jesus, e quando Jesus foi assunto aos céus, enviou o Espírito Santo de Deus. E Ele está em nós, para que nós cumpramos o propósito de Deus aqui na terra. Mas o dia que Cristo vier, o Espírito Santo de Deus há de apresentar você na presença do Senhor, porque para isso Ele veio. Ele é o selo, Ele é o penhor de Deus na sua vida. Portanto, Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você e dizer que graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus,
Ele sempre nos conduz em triunfo. A dor, as perdas, as dificuldades que passamos não pode obstacular, não pode macular, não pode tirar de você a vitória que Ele já te deu em Cristo Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por mais esta oportunidade de estarmos ministrando a Tua Palavra, de estarmos, ó Deus, produzindo aqui o programa Boas Novas, para levar as boas novas de salvação a tantas outras pessoas. Ó Deus, a minha oração é que as pessoas, ó Deus, todos nós temos essa consciência gloriosa, maravilhosa, de que em Cristo Jesus, apesar de dores e sofrimentos, nós somos vitoriosos e o Senhor nos conduz em triunfo. E por fim, nós entraremos triunfantemente nos céus, quando todas as coisas se consumarem, ó Deus, por ocasião da volta de Jesus Cristo. E assim, nós só estamos aguardando o retorno de Cristo, porque toda a obra de Jesus ali na cruz foi consumada quando Ele diz está consumado. E o Senhor Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs, que mesmo em meio a decepções, em meio, ó Deus, a desilusões com relacionamentos, com pessoas, ó Deus, mas mesmo assim, o Senhor nos ama e o Senhor não desiste de nós. Ó Deus, muito obrigado por esta bênção. Eu oro agradecido a Deus pelos meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, muito obrigado por mais uma vez você estar conosco no programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Eu sou agradecido a Deus pela sua vida, agradecido a Deus pelos nossos irmãos e irmãs patrocinadores. Eu quero pedir a você que sempre que você então for assistir o programa, você ali dê o seu like e depois você possa comentar, você possa compartilhar e também se inscreva no nosso canal. E quando você inscrever no canal, ative o sininho, o sininho que tem todas as notificações, para que assim você receba a notícia, você receba aí o momento do nosso programa. Então, Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana, se Deus nos permitir. Em nome de Jesus. Amém. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.